Olá, queridos, paz do Senhor, boa noite. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que bom estarmos juntos, ainda que de forma digital, mas eu tenho certeza que essa noite de sexta-feira vai ser uma noite muito abençoada para você e para a sua casa, para a glória de Deus, tá? Daqui a pouquinho vamos entrar aqui na palavra de Deus, vamos meditar na palavra do Senhor, vamos também fazer oração da fé. Quero orar pela sua saúde, pela sua vida, mas antes disso eu vou pedir para você, se puder, compartilhe esse vídeo, não deixa de curtir, você que está assistindo pelo Facebook ou você que está assistindo, né, pelo YouTube, não deixe de curtir, de dar aquele like, de interagir nos comentários e de compartilhar com seus amigos, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas, para que a palavra de Deus chegue aos corações, tá bom? Nós vamos iniciar esse culto debaixo de oração, vamos louvar o Senhor e daqui a pouquinho nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, nessa noite nós colocamos o nosso coração inteiramente diante do Senhor. Pai, te agradecemos por essa oportunidade de poder louvar o Senhor, adorar o teu nome. E nessa noite, Senhor, nós queremos externar a nossa gratidão ao Senhor. Te agradecemos por essa semana, já estamos aí por mais um final de semana chegando e te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Receba todo louvor, receba toda adoração em o nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, de todo o nosso coração. Vem Espírito de Deus, vem passar hoje aqui. Ó Espírito de Deus, vem passar hoje aqui. Ó Espírito de Deus, vem passar hoje aqui. Ó Espírito de Deus, vem passar hoje aqui. Vem passear no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem passar hoje aqui. Vem passear no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem passar hoje aqui. 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 Vem passear no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem passar hoje aqui.
Vem passear no meio do teu povo e toca o coração do teu povo, ó Espírito de Deus, vem passar hoje aqui. Vem passear no meio do teu povo e toca o coração do teu povo, ó Espírito de Deus, vem passar hoje aqui. Pai querido, em nome de Jesus, oh meu Deus, nós abrimos o nosso coração nessa noite, Senhor. Espírito Santo, que o Senhor nos envolva com a Tua presença. Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade para conduzir o nosso coração à vontade do Senhor. A Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Nós queremos viver a Tua vontade, Senhor. Nós queremos viver a perfeição da Tua vontade. Muitas vezes nós nos enganamos querendo viver a nossa, enquanto a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade é enganosa. A nossa vontade é o oposto da vontade do querer do Senhor. Mas nós reconhecemos que nós precisamos da Tua ajuda, Espírito Santo. Nós reconhecemos que nós precisamos da Tua ajuda, Deus. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a sermos conduzidos e guiados pelo Senhor. Nós abrimos o nosso coração nessa noite, colocamos a nossa vida diante de Ti, Espírito Santo, e pedimos ao Senhor que conduza o nosso coração à Tua vontade, em nome de Jesus. Nós Te louvamos, Senhor, de todo o coração, colocamos a nossa vida diante de Ti, em nome de Jesus. Abra o teu coração, querido, vamos louvar o Senhor. Aos Teus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar em Teu rosto, fui perdoado logo que Te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de Ti. E eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro o meu vaso, e eu quebro o meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, Tua presença vale mais, Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, Tua presença vale mais, Tua presença vale mais. E eu quebro o meu vaso, e eu quebro o meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro o meu vaso, e eu quebro o meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Nosso Deus, em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração nessa noite, Senhor. Colocamos a nossa vida diante de Ti. Pai, pedimos ao Senhor que
Fala ao nosso coração através da Tua palavra, Senhor. Em o nome de Jesus, nós te pedimos isso, Senhor, pela fé e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém. Queridos, glória a Deus. Boa noite novamente. Deus continue abençoando a tua vida. Nós estamos aí pertinho de mais um finalzinho de semana. Hoje é sexta-feira, glória a Deus por isso. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. Já vamos aqui entrar na palavra do Senhor, mas primeiramente eu gostaria de dar alguns recados importantes para você. E o primeiro recado é que nesse domingo nós temos os cultos de celebração às 9 horas da manhã e à noite às 18 horas. Escolha o melhor horário, esteja conosco, participe presencialmente. A nossa igreja está seguindo todos os protocolos, né, cumprindo, né, todas as orientações das autoridades sanitárias, questão do distanciamento, né, só pode entrar de máscara, a temperatura de todos é aferida na entrada, disponibilizamos o álcool gel, álcool 70% em gel logo na entrada, né, borrifamos álcool nas mãos das pessoas. A igreja está toda higienizada, como eu falei, os bancos são higienizados a cada término de culto, o chão, né, tudo é muito bem higienizado para que você possa ter um momento saudável na presença de Deus e também seguro, né, nessas questões de saúde. Então estamos seguindo todos os protocolos. Então você que está nos assistindo nessa noite, você que talvez vá assistir esse culto depois, esteja conosco nesse domingo. Domingo é dia de celebrar o Senhor. Na verdade, todos os dias é dia de servir, de adorar a Deus, mas domingo é aquele dia que nós separamos para o Senhor, tá bom, queridos? Não permita que a transmissão ao vivo venha substituir na sua vida a adoração presencial. A não ser que você realmente não possa vir, esteja trabalhando, esteja de plantão, esteja distante, né? Talvez você viajou, está numa outra cidade, ou por alguma questão realmente que você não possa vir, como questão de saúde. Mas se você pode vir, faz um esforço, não troque, né, assistir por estar presencialmente. Até mesmo porque o culto não pode ser assistido, o culto ele precisa ser oferecido a Deus, né? E nós oferecemos de forma coletiva, ainda que mantendo a questão do distanciamento, tá bom? Então domingo agora, às 9 da manhã, às 18 horas, culto de celebração, estaremos juntos, estarei presente para juntos estarmos adorando o nosso Senhor, tá? Lembrando que no domingo também temos a nossa escola bíblica, às 8 horas da manhã. Então você costuma vir de manhã, pode vir participar da escola bíblica às 8, logo após às 9 nós temos o culto de celebração, tá bom, queridos? Então domingo eu te espero, em nome de Jesus. Outro recado importante, todas as quartas-feiras nós temos o culto da família, tá? Algumas quartas-feiras que passou nós iniciamos, né, na verdade esse mês nós iniciamos um propósito de oração em favor da nossa casa, pela transformação de Deus na nossa família. A Bíblia diz que Jesus no casamento transformou água em vinho, então nós estamos orando para que haja transformação de Deus no nosso lar, todas as quartas-feiras, às 8 horas da manhã e à noite, às 19h30, então desde já estou aí lembrando você para que você também faça o esforço, esteja participando, em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Já vamos entrar aqui na palavra, mas eu gostaria de falar das doações. Nós vamos disponibilizar nesse momento para você as nossas contas bancárias. Você pode fazer a sua oferta, o seu dízimo, através dessas contas que estão aparecendo para você. Pode fazer a transferência usando o Pix, a chave do Pix é o CNPJ da igreja, também está na tela. E o que nós sempre pedimos, fez a sua oferta, fez o seu depósito, transferência, tire um print ou uma foto do comprovante e nos envie para um dos 2 números do WhatsApp que está aparecendo aí. Então, meu número está o número do pastor Pedro, então você pode enviar para um dos 2 números aí a foto ou print do seu comprovante, amém? É através das doações que a obra de Deus ela se mantém com as suas portas abertas. E também, além disso, é uma maneira que nós temos também de manter alguns trabalhos sociais. Inclusive, eu gostaria de pedir você que vai vir no domingo, se puder, traga uma cesta básica. Se uma cesta básica não for possível para você, se você puder, traga 1 quilo de alimento. Nós estamos com o nosso estoque zerado, né? Por um lado, isso é bom, porque isso mostra que nós estamos cooperando com famílias, ajudando, porém, por um outro lado, isso é ruim, porque se alguma família precisar, nós não temos como ajudar no momento, como já tem acontecido aí durante as 2 semanas, por estarmos com estoque sem nada, né, vazio, não tivemos como ajudar algumas famílias, infelizmente, né? Então, queridos, se você pode ajudar, ajude.
você vai estar ajudando o próximo. Amém? Nós vamos orar aqui, pedir para Deus abrir os nossos olhos espirituais para que a gente possa entrar na palavra. Eu quero orar também pela sua vida financeira. Vamos orar? Pai, obrigado por esse momento. O momento da oferta, o momento do ofertório, também é um momento de adorar o Senhor. Não é um momento somente de ajudar, de contribuir com a igreja, mas é um momento de adorar o Senhor. É um momento de glorificar o Senhor. É um momento de oferecer ao Senhor algo. E nesse momento, meu Pai, alguns irmãos estão oferecendo uma oferta, um dízimo ao Senhor. Vamos fazer por depósito, por transferência. Pai querido, que o Senhor abençoe a vida de cada um desses irmãos. Tua palavra declara, irmãos, a Tua palavra declara, meu Deus, que o Senhor abençoa a vida de todos aqueles que plantam, ou seja, aquele que planta, colhe. Que essa pessoa possa colher 30, 60, 100 vezes mais, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor traga uma chuva de bênçãos sobre a vida desse irmão, dessa irmã, em nome de Jesus. Muitos irmãos que não estão podendo ofertar, mas que o Senhor abençoe a vida de todos, porque nós sabemos que a bênção do Senhor é pela fé. Então abençoe a todos, abra a porta do emprego para aqueles que precisam, aqueles que não estão endividados, dê a condição para que as dívidas sejam pagas. Enfim, Senhor, abençoe a vida de todos. Oramos pelos pedidos de oração, abrimos o nosso coração e pedimos a Ti que fale conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso. Amém? Graças a Deus. Amém, gente? Vamos lá? Vamos entrar aqui na palavra do Senhor. Você que está com a sua Bíblia, você que está em casa, não sei, talvez você está no seu trabalho. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Eu não quero me estender aqui na mensagem, mas eu tenho certeza que Deus vai falar no nosso coração através da palavra dele, tá? Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Isso, queridos. Encontrou? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. No versículo 10, que é bem conhecido, que diz assim. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, que diz: Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, dos lugares celestiais em Cristo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, os calçados e os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, como o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aí eu leio o versículo 10 novamente, que Paulo fala assim: Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Queridos, aqui Paulo escreve uma carta, né, aos Efésios, e Paulo aqui fala da importância de nós buscarmos um fortalecimento no Senhor. Ele diz aqui, olha, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. No versículo 11 ele diz isso, olha, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que podemos entender, queridos, é que existe uma guerra espiritual, e nessa guerra espiritual, o nosso inimigo, no caso o diabo, ele está ao nosso derredor, tentando criar, né, oportunidades para atingir a nossa vida. Todas as vezes que nós erramos, que nós pecamos, nós acabamos dando legalidade ao inimigo. É por isso que a Bíblia diz que Deus está pronto para perdoar, que Ele é perdoador, misericordioso. Ou seja, todas as vezes que eu erro, tomo consciência daquele erro, eu preciso me colocar diante de Deus e me arrepender do erro que eu cometi. Quando eu me arrependo,
eu acesso ao ambiente de perdão no Senhor, ou seja, Deus é rico em misericórdia. Deus não tem problema em perdoar. Muitas vezes somos nós que somos orgulhosos e não buscamos o perdão de Deus. Então, quando eu me arrependo, eu tenho acesso à misericórdia de Deus. Eu desfruto do perdão do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, eu também estou fechando uma brecha, estou fechando uma legalidade que, sem que eu percebesse ou percebendo, acabei dando ao inimigo. Ou seja, quando eu erro, eu abro uma legalidade para o inimigo. Aqui no versículo 10, o qual nós lemos, o apóstolo Paulo ele fala o seguinte: nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Queridos, a gente precisa buscar um fortalecimento em Deus. A gente precisa se fortalecer em Deus, e nós nos fortalecemos em Deus de várias maneiras, né? Ouvindo a palavra do Senhor, buscando a Deus em oração. Ou seja, a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus é o fortalecimento que nós precisamos para resistir o dia mal. O dia mal pode ser um momento de perda na nossa vida, perda de uma pessoa que a gente ama. O dia mal pode ser um dia de problemas que se levantam, pode ser um dia de tribulação, um dia de tentação, pode ser várias situações que venham mexer com o nosso emocional e muitas vezes tentando atingir a nossa condição espiritual. Quantas pessoas que diante de um desafio, diante de uma tentação não suportam? Não suportam, não é porque a tentação foi mais forte do que ela, não foi porque a provação foi mais forte do que ela, mas foi porque justamente ela estava fraca naquele momento. A Bíblia diz que quando nós estamos fracos, aí é que o Senhor nos fortalece. Ou seja, o problema não é estarmos fracos, o problema é permanecermos fracos. Fracos todos nós somos. O próprio Jesus falou que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O problema, queridos, é que não é estar fraco, o problema é estar fraco e não fazer nada para que isso mude. Há pessoas que estão fracas e elas também não fazem nada para que isso venha mudar. Há pessoas que estão literalmente fracas espiritualmente, não buscam um fortalecimento. E muitos não buscam fortalecimento porque sabem que para buscar um fortalecimento talvez vão ter que também se submeter a uma transformação de Deus na vida dela. Ou seja, muitas pessoas que não buscam um fortalecimento porque sabem que para buscar o tal fortalecimento que precisa também passar por um ambiente de transformação. E há muitas pessoas que não querem ser transformadas. Há muitas pessoas que querem permanecer com as suas ideias, né, com os seus erros, com as suas falhas, não querem se submeter à transformação que Deus quer fazer na vida dela. A consequência disso é que ela, não abrindo mão da sua vontade, dos seus pecados, daquilo que ela acha por Deus, ela permanece no erro que ela mesma escolheu e, além disso, ela permanece num estado de fraqueza espiritual. Queridos, todos nós precisamos buscar um fortalecimento e a nossa força vem do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, ele fala isso em Filipenses. Ele fala que ele sabia viver em abundância, mas ele também sabia viver em escassez, ou seja, ou tendo muito sobre a mesa ou não tendo nada, posso todas essas coisas naquele que me fortalece. Ou seja, quem fortaleceu o apóstolo Paulo era Deus, é o Senhor que nos fortalece, diante de toda e qualquer circunstância, diante de toda e qualquer situação que nós vamos enfrentar. Agora, já que a nossa força vem do Senhor, eu preciso buscar o Senhor. É o que o salmista diz, que o socorro dele vinha de Deus, do Deus que fez os céus e a terra. Então, queridos, a nossa força vem de Deus. E já que a nossa força vem do Senhor, nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos nos achegar a Deus. E como eu falei, podemos nos achegar a Deus, nos fortalecemos em Deus de várias maneiras. Lendo a sua palavra, ouvindo a sua palavra, buscando a Deus em oração. Todas as vezes que nós estamos também vivendo a vida da igreja, a comunhão da igreja, né, o congregar, nós também estamos nos fortalecendo. Nós também estamos nos fortalecendo, porque a Bíblia diz a importância de congregar, que o corpo precisa estar bem ajustado. Então, quando nós estamos congregando, nós também estamos nos fortalecendo. A nossa força vem de Deus, mas irmãos que a gente encontra nessa caminhada podem ser instrumentos de Deus para nos fortalecer. Porque Deus, irmãos, Ele vai usar pessoas para nos abençoar, assim como Ele nos usa para abençoar outras pessoas. Deus vai usar pessoas. E aí a gente vive essa fase de pandemia, porque tem que se isolar. Hoje há muitas pessoas que estão se isolando, não somente por uma questão de um isolamento, por questões de saúde, mas porque infelizmente se acostumaram a viver uma vida isolada de todo mundo. Por isso muitos não estão congregando mais, e aí vem uma porção de desculpa. A gente precisa parar de dar desculpas, e a gente precisa se
submeter aquilo que o Espírito Santo está falando por esses dias. Deus está nos despertando, queridos, para buscarmos um fortalecimento nele, para buscarmos um relacionamento mais aprofundado nele, para buscarmos um relacionamento com outros irmãos nossos, porque Deus escolheu ser amado no próximo. Ou seja, quando eu amo o meu próximo, respeito o meu próximo, eu estou glorificando a Deus. Isso fala de comunhão da igreja. É tempo de nós buscarmos um fortalecimento. Por quê? No versículo 11 diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós precisamos estar fortalecidos em Deus. Por quê? Porque o diabo vai criar armadilhas, Satanás vai criar ciladas. E como eu falei, muitas pessoas caindo porque estão enfraquecidas, porque estão fracas, porque não estão bem com Deus, não estão em comunhão com o Senhor, por isso acabam tropeçando, acaba caindo. Existe uma guerra, existe uma batalha, e nós precisamos nos fortalecer em Deus, precisamos nos fortalecer no Senhor. No versículo 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Queridos, o dia mal, infelizmente, vem para todo mundo. Pode ser uma tentação, pode ser uma provação, que é diferente da tentação, pode ser um momento de uma perda. Às vezes a pessoa perde alguém que ama, um amigo, sei lá. O dia mal pode ser um dia de uma... quando a pessoa ela se frustra com alguma coisa, uma decepção com alguém. É o dia mal, é o dia que ela não espera. Infelizmente vem, faz parte da vida. Mas diz aqui, olha: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Porque o dia mal bate na porta de todo mundo. Quando esse dia chegar, você está em Deus, você está firme no Senhor. Aí diz aqui, olha: havendo feito tudo, ficar firme. Ou seja, eu preciso permanecer firme em Deus. Eu preciso permanecer firme em Deus. Aí diz aqui, olha: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Lombos fala aqui, irmãos, de estrutura. Ou seja, eu preciso firmar a minha estrutura com a verdade. A verdade, irmãos, é a verdade de Deus. Não é a minha verdade, não é a sua verdade. É a verdade de Deus. É a palavra de Deus. Eu preciso me firmar na verdade de Deus. Ou seja, eu preciso firmar os meus lombos, a minha estrutura. Há pessoas que estão com a estrutura emocional abalada. Estão com a estrutura emocional abalada. Infelizmente, queridos, existe uma doença que infelizmente tem crescido muito nesses últimos dias, e essa doença se chama depressão. E a gente sabe que de fato existe isso, mas infelizmente está crescendo tanto o número de depressão que, infelizmente, é triste que eu vou falar, parece que virou moda falar que está em depressão. Há pessoas que não sabem distinguir o que é tristeza e o que é depressão. Se a pessoa sente uma tristeza, ela diz que já é depressão. E às vezes tristeza, irmãos, não é depressão. Depressão, de fato, é uma doença que precisa tratar. A pessoa precisa buscar Deus, precisa buscar os meios clínicos para isso. Não estou falando que não é. Veja bem, o que eu quero dizer é que basta uma tristezazinha, a pessoa já fala que é depressão. Ela rotula aquilo sobre ela: não, estou depressivo, estou depressiva. E às vezes aquilo não é uma depressão, às vezes aquilo é uma tristeza. Mas por que todo mundo que se sente triste, que fica triste, e logo fala que está com depressão? Sabe por quê? Porque tiraram, irmãos, a tristeza da vida. Como se a tristeza ela não pudesse existir, irmãos. A tristeza, ela existe. Existe alegria, existe tristeza. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo para plantar, há tempo de colher, há tempo de se arrancar o que colheu, há tempo de se ajuntar, há tempo de se afastar. Eclesiastes capítulo 3. Como eu falei, há tempo de sorrir, há tempo de chorar também. Ou seja, a tristeza faz parte da vida. Nós somos humanos. Não, mas as pessoas, elas não estão dando nem liberdade para a tristeza, elas não estão dando nem o direito da tristeza ter a sua existência, como se isso fosse o fim do mundo. Não, tristeza é um estado emocional que todos nós passamos. Todas as gerações que vieram até a nós hoje, e aquelas que vão vir, vão passar por esse estado emocional, físico, chamado tristeza. Faz parte da vida.
Faz parte, a tristeza ela faz parte. Não estou falando que você tenha que viver triste. O que eu quero que você entenda é que a tristeza existe. E o fato de eu estar um dia triste não quer dizer que eu estou depressivo. Não anulando a depressão, não fazendo um pouco caso da depressão. A depressão é uma doença que precisa ser tratada de forma espiritual e de forma clínica, sim, mas nem toda tristeza é depressão. Mas está tão grande o número de pessoas que falam com depressão que parece que virou uma moda falar que está com isso. Então veja bem, não quero ofender ninguém. Eu conheço pessoas com problema de depressão e a gente vem ajudando essas pessoas. Eu não estou minimizando o problema, eu só quero que você entenda que tristeza é uma coisa, depressão é outra. Quem está deprimido está triste, mas nem sempre quem está triste está com depressão. Agora, virou, todo mundo fala. Essa é a questão. Por quê? Porque estão com a sua estrutura abalada, a sua estrutura emocional e espiritual. E o que a palavra está falando aqui? Estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Nós precisamos fortalecer a nossa estrutura em Deus. Quando nós fortalecemos a nossa estrutura emocional, a nossa estrutura espiritual, no dia mau, ou seja, no dia triste, que é o dia da tristeza que todo mundo passa, eu vou passar por essa situação, porém vou estar fortalecido no Senhor. Eu vou até passar pelo caminho chamado tristeza, mas não vou permanecer ali. Por quê? Porque Jesus é alegria. Então o ser humano passa pela tristeza, mas não quer dizer que ele tenha que fazer morada por esse caminho chamado tristeza. Então essas experiências de tristeza, de decepção, de problema, todos nós passamos, mas Deus é o nosso socorro presente no dia da angústia. Ele é o nosso socorro. Mas a falta, irmãos, de fortalecimento em Deus leva a pessoa a viver uma vida vulnerável, uma vida onde a sua estrutura está abalada, e qualquer tristeza que ela sente, ela não se dá nem o direito de estar triste, ela logo imediatamente rotula aquilo sobre si: estou depressivo, e às vezes não é uma depressão. Não minimizando esse problema, mas às vezes não é, é só uma tristeza. E quando eu digo só, é porque, irmãos, falar que está com depressão, eu não posso comparar uma pessoa que está triste porque o carro quebrou, porque o pneu do carro furou, com uma pessoa que está com depressão, que tem um problema muito maior, e que aquilo gera transtornos psicológicos muito maiores. Então, para aí. Então a gente precisa, queridos, buscar um fortalecimento no Senhor. Buscar força no Senhor. Nós estamos vivendo uma geração que está extremamente sensível emocionalmente, não podem ouvir nada, não podem ver nada que não esteja de acordo com aquilo que querem, com aquilo que acham que é certo, e as pessoas entram num grau de descontrole emocional. Isso não é legal, isso é falta de fortalecimento em Deus, queridos. E a Bíblia está nos fazendo um convite, tanto para aquele que está triste, quanto para aquele que está depressivo, consequentemente triste: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei a sua estrutura, os seus lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Esse convite é para todos, para quem tem depressão, para quem não tem depressão, ou seja, para todo mundo buscar um fortalecimento no Senhor, buscar fortalecer a sua estrutura com a verdade de Deus. A verdade de Deus é que Ele ama você, a verdade de Deus é que Ele está com você todos os dias, a verdade de Deus é que ainda que você seja infiel a Ele, Ele continua sendo fiel a você, a verdade de Deus é que Ele é perdoador, Ele é misericordioso, que eu erramos várias vezes, mas Ele sempre está pronto para perdoar. A verdade de Deus é que Ele é o teu Pai, Ele é o meu Pai. A verdade de Deus é que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é cura, que Ele é restauração, que Ele é salvação. A verdade de Deus é que Ele está à nossa frente, Ele está ao nosso lado, Ele está dentro de nós, Ele está nos guardando. A verdade de Deus é que nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Essa é a verdade de Deus para nós. E diante dessa verdade, a tristeza ela não pode permanecer, a depressão não pode permanecer, o câncer não pode permanecer, porque a verdade de Deus é a verdade. O que se vê é passageiro, diz o apóstolo Paulo, mas aquilo que não se vê é eterno. Ou seja, a verdade de Deus é invisível, mas é a verdade.
E eu preciso crer nessa verdade. Quando eu busco o Senhor, quando eu me achego ao Senhor, eu me fortaleço nessa verdade. Eu me fortaleço na verdade da minha verdadeira identidade. A minha identidade não é aquilo que eu acho que eu sou, o que dizem que eu sou. A minha identidade é aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que eu sou filho amado de Deus. Essa é a verdade de Deus. Então, diante dos problemas, diante de uma depressão, diante de uma tristeza profunda, diante das frustrações da vida, existe uma verdade aonde eu tenho um consolo, conforto, proteção, salvação, libertação, aonde eu tenho os recursos que eu preciso, e esses recursos estão na verdade de Deus. Mas enquanto eu não buscar um fortalecimento, enquanto eu não me achegar a Deus, eu vou viver numa mentira que o diabo cria, e a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então, querido, presta atenção no que eu vou falar com você. Ainda que você esteja passando por um problema de depressão, de opressão, seja o problema qual for, Deus está te fazendo um convite nessa noite, para que você se fortaleça no Senhor, na força do poder dele, para que você venha buscar uma força nas suas estruturas emocionais que estão abaladas, na verdade de Deus. E a verdade de Deus é essa, que ele está com você. Agora, enquanto você não entender isso, enquanto você não se submeter a essa verdade, enquanto você não abrir o teu coração e não deixar Deus fazer o que ele tem que fazer, o que ele quer fazer na tua vida, você vai viver pelos cantos, reclamando da vida, se fazendo de vítima, culpando todo mundo, inclusive Deus e o mundo, enquanto existe um Deus que está do teu lado, e depende de você, das suas escolhas, da tua disposição de buscar o Senhor e se fortalecer nele. E é isso que Paulo está falando, para nós buscarmos um fortalecimento em Deus. Ah, pastor, mas eu estou fraco. Meu Deus do céu, mas é buscar força, é realmente quem está fraco, é para mim e para você. Se nós estamos fracos, é aí mesmo que precisamos buscar o Senhor, nos fortalecermos no Senhor, porque existe uma guerra, existe uma batalha, e nessa guerra, nessa batalha, irmãos, nós não temos espaço para ficar apontando o dedo para ninguém, para se fazer de vítima. Nós não temos espaço, não temos tempo, não temos capacidade para isso. A capacidade que o Senhor nos deu, que Ele nos confiou, é para que nós vamos buscá-lo, buscar a força dEle, e é com a força do Senhor que nós vamos vencer as guerras e as batalhas. Sejam elas de forma, questão emocional, seja na situação, numa questão natural, ou até mesmo espiritual. Nós vamos vencer as batalhas, as guerras, se nós buscarmos uma força, um fortalecimento no Senhor. E é isso que Paulo está falando para a gente fazer. E é o que a gente precisa fazer urgente, é o que eu preciso fazer, é o que você precisa fazer. A gente precisa parar de reclamar, de culpar, de apontar o dedo para os outros, assumir as nossas responsabilidades e buscar o Deus da força, buscar o nosso Senhor, porque a nossa força vem dEle. É isso que Paulo fala. E eu quero terminar a mensagem aqui no versículo 10. Efésios 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E a gente vai orar aqui, queridos, para que a gente possa estar firme contra as armadilhas que o diabo cria. Existem armadilhas que o mal cria para que nós sejamos prejudicados, mas se estivermos fortalecidos no Senhor, nós não vamos cair nessas armadilhas. Se estivermos fortalecidos no Senhor, nós não vamos nos tornar refém, muitas vezes, das nossas cadeias emocionais. Porque muitas vezes não é o diabo que aprisiona a pessoa, é a pessoa que está presa às suas próprias dores, às suas próprias feridas, às suas próprias cadeias que foram construídas no seu próprio coração. Pessoas que estão presas a uma mágoa, e ela alimenta essa mágoa, ela alimenta esse ressentimento. Há muitas pessoas presas a esse tipo de sentimento dentro de si. Às vezes não foi nem Satanás que criou isso, ele só se aproveita, porque ela se submete a isso. Ei, a palavra de Deus declara que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou de um sistema opressor religioso, de um sistema opressor político, de um sistema opressor espiritual, de um sistema opressor emotivo. Muitas vezes nós somos reféns emocionalmente das nossas próprias cadeias, dos nossos próprios pensamentos, e algumas vezes até prisioneiros emocionalmente do jugo que as pessoas colocam sobre a nossa vida, aquilo que falam sobre nós, aquilo que falam de nós. Você é livre. Jesus te fez livre, Jesus te libertou. Viva na liberdade que Jesus te libertou, desfrute dessa liberdade, em nome de Jesus. Mas busca o fortalecimento.
Busca um fortalecimento, joga essa preguiça para o lado, volta a cultuar o Senhor dentro da igreja. Você pode cultuar a Deus onde você estiver, na tua casa, mas existe um lugar para você no templo, então volte. Volte a buscar Deus, volte a orar, volte a ler a palavra, volte a andar como servo de Deus. Volte a se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua casa, no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Há muitas pessoas nos assistindo nesse momento, com problemas de depressão, com problemas de tristeza, com problemas de insônia, problemas de perturbação, problemas na família, no casamento, na criação dos filhos, dos netos, problemas financeiros, problemas de saúde, diversos problemas. E a tua palavra declara que não há nada impossível para o Senhor. A tua palavra declara que o Senhor é o Deus do impossível. Pai, em nome de Jesus, toma a vida desse irmão, dessa irmã que está me assistindo agora. Meu Deus, libere uma unção sobre a vida dessa pessoa. A unção que despedaça o jugo. E remova, Senhor, toda ação do inferno na vida dessa pessoa agora. Pai, em nome de Jesus eu te peço isso. Eu vou usar a autoridade que o Senhor me deu para repreender toda ação do inferno. E em o nome do Senhor Jesus eu oro agora, repreendendo, eu ordeno agora, que toda ação do inferno solte a vida desse homem. Que toda ação do inferno solte a vida dessa mulher. Que toda doença, que toda opressão, depressão, tristeza, insônia, perturbação, solte a mente desse homem, dessa mulher. Solte os filhos, solte os netos, solte os pais, solte o casamento. Espírito de confusão, espírito da separação, do divórcio, da incompatibilidade, espírito da miséria, solta a fonte de renda dessa pessoa, que todo mal em nome de Jesus seja repreendido, anulado, que todo mal em nome de Jesus saia agora da vida dessa pessoa, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Pai, no poder que há no teu nome, eu abençoo a vida de cada irmão, cada irmã que está me assistindo, que a bênção do Senhor alcance essa pessoa, que esse lar seja uma bênção, e que a tua palavra liberada gere nos nossos corações incentivo, encorajamento para buscarmos um fortalecimento no Senhor. A nossa força vem de ti, Senhor, é o que nós te pedimos. Fortaleça-nos e seremos fortes no Senhor para a tua glória, em nome de Jesus. Obrigado por esse culto, obrigado pela tua palavra, nos dê um bom final de semana no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. E lembre-se da palavra, se fortaleça no Senhor. A força que você precisa, a força que eu preciso, vem de Deus. Que Deus abençoe e até domingo.